Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da sua Revista Eletrônica. Esse programa que passa para você várias informações das nossas modalidades aqui do clube, deixando você ainda mais consciente e interessado para vir fazer as aulas maravilhosas. E hoje eu tô aqui com essa linda, a Jéssica, uma das nossas melhores professoras para falar do Step Inteligente, essa modalidade que só cresce aqui no clube. Jéssica, seja muito bem-vinda e explica pra gente logo de cara o que é essa modalidade Step Inteligente. Obrigada pela introdução, me senti até importante, pelo linda, pelo uma das melhores professoras. Nossa, gente. Só verdade. Só verdade? Só verdade. Não tá me comprando? Não. Então tá bom. Bom, o que é o Step Inteligente? O Step Inteligente é uma modalidade que foi criada com um método pela Cida Conte, que é a rainha do Step, que foi a precursora, que trouxe o Step pro Brasil. E ela criou essa metodologia. E qual é o principal diferencial entre uma aula de Step que não seja Step Inteligente? A gente tem um método de construção coreográfico diferente. A gente tem vários métodos de construção. E aí o professor ele utiliza desses métodos para poder variar e condicionar o cérebro do aluno. Ele vai desafiar mais o aluno, ele vai trazer mais concentração. E o principal é que não é a coreografia o nosso objetivo final. A coreografia ela é um meio e não um fim. Então a gente usa a coreografia, que a gente chama de produto final, para fazer a aula, mas esse não é o nosso objetivo, fazer coreografias complicadas, complexas, nada disso. É a gente criar um método de construção inteligente para que o aluno também se condicione e não fique viciado sempre nos mesmos movimentos. Porque o cérebro, ele se acostuma com o mesmo padrão e a gente precisa mudar o padrão. Então, a diferença primordial é essa. A gente tem vários métodos de construção diferentes dentro do Step Inteligente. Maravilhoso. E nesse método, eu sei que ele é progressivo. A gente começa num nível mais básico até um nível mais avançado. Isso acontece em todas as aulas, em todas as coreografias ou não? Existe a progressão pedagógica, que é a progressão do passo, e aí a gente começa do mais fácil para o mais difícil. E isso acontece em todas as aulas, em todos os níveis. O nível básico, ela tem a construção do mais fácil para o mais difícil para o nível básico. O intermediário, mesma coisa, a progressão do mais fácil para o difícil para o avançado também. Diferenças de nível de coreografia é diferença da aula, básico, intermediário e avançado. Uma aula básica é uma aula que não tem ciclo irregular, ela tem mais ciclo regular, só tem ciclo regular, não tem giro, não tem contratempo. O nosso tempo de explicar as progressões ele é mais demorado. O intermediário a gente começa a dar uma apimentada. Tem um pouco mais de... aí tem ciclo irregular, tem alguns giros. E aí o avançado a gente começa já a chutar o balde, mas de maneira moderada, porque a gente não quer coreografias muito complexas que possam prejudicar as articulações dos alunos. Mais uma vez, a coreografia não é o fim, ela é o meio. Então a gente tem sempre que manter a segurança do aluno nas aulas. Maravilhoso. Eu já tô aqui interessadíssimo, quero saber mais o que é um ciclo irregular, regular, mas isso só vindo na aula, hein? Vem pra essa aula que você vai se apaixonar com certeza. O que é mais difícil para essa aula? Condicionamento físico ou coordenação? O que você sente que os alunos têm mais dificuldade? Nas aulas básicas de iniciante, é um pouco dos dois. Porque normalmente quem está chegando na aula básica, ela nunca teve contato com essa modalidade. Então, o condicionamento físico é uma dificuldade para o aluno, porque ele precisa subir e descer da plataforma. Isso vai elevar a frequência cardíaca dele, naturalmente. Então, se ele não está muito habituado, ele vai sentir um cansaço maior do que o comum. E a coordenação motora, sem dúvida. Mas eu não aguento quando o aluno chega e fala assim: professor, eu não tenho coordenação motora. Se você não é um ET, você tem coordenação motora. Todos nós temos. Uns desenvolveram ela ao longo da vida e outros não. Mas calma, dá tempo, tá? Ninguém é caso perdido. Coordenação motora é treinável. E o Step, cara, é uma das coisas que eu acho mais legal do Step. Ele trabalha a coordenação motora, ele trabalha as dimensões do plano, porque você trabalha lado, frente do Step, subir e descer.
Então, ele vai te dar uma maior e uma melhora no seu condicionamento físico e na sua coordenação motora para você realizar suas atividades diárias. Maravilhoso. E falando disso, eu quero também agora ouvir o depoimento dos nossos associados. Acompanha com a gente. Olá pessoal, prazer, meu nome é Cheyenne, sou sócia aqui da DPM há 2 anos e faço aula de STEP também há 2 anos. É uma aula que eu sou extremamente apaixonada, eu faço questão de estar aqui em todas as aulas, porque além de ser uma aula que mexe muito com o nosso corpo, é muito aeróbica, também mexe muito com a nossa mente, o que ajuda demais no meu dia a dia. Então venham praticar essa aula. Venham ver como que é incrível, como é a dinâmica dos professores, é muito interativo e eu saio daqui extremamente feliz de todas as aulas. Venham! Oi, eu sou o Silvio, eu estou na DPM há mais de 10 anos, eu faço aula de STEP há 2 e essa aula é uma aula que trabalha muito a sua parte do equilíbrio, a sua parte da mente, né, que você sobe, desce, você faz exercício. É uma aula super bacana e super gostosa. Quem quiser, né, vir aprender, venha, né? Os professores são legais, eles nos ajudam bastante e ela tem me ajudado no dia a dia, né? Não só, né, para eu fazer outros exercícios e até também no meu trabalho, né, que ajuda a parte do raciocínio, né, a raciocínio lógico, a parte cognitiva. Então venha, né, venha conhecer. Ótimo, ótimo, que maravilha ouvir a galera e a gente sempre fica com o coração aquecido e com mais vontade ainda de fazer essa aula. Essa aula tem restrições? Olha, é uma aula de condicionamento físico, mais uma vez, de subir e descer da plataforma. E as pessoas têm até um certo preconceito dizendo que STEP causa lesão, lesiona. Ela não tem restrição. Claro que, se um aluno ele tem uma lesão muito grave, ele precisa ter autorização, liberação do médico para fazer exercício físico. E a gente pode adaptar alguns movimentos e, de repente, até a altura da plataforma. Se o cara ele tem uma restrição, por exemplo, de joelho, o step menor, mais baixo, é ideal para ele. E uma aula mais básica. Porque as aulas de intermediárias e avançadas, como tem mais giros, dependendo do tipo de lesão que você tenha, não seja adequado. Mas, você fortalecendo a sua musculatura, preparando o teu corpo, o step é para todo mundo. Não tem restrição. Aqui, inclusive, na minha aula de quarta-feira às 8 horas, eu tenho 2 senhoras, uma de 85 e a outra de 86. As 2 fazem. Uma consegue acompanhar bastante o ritmo da aula, a outra ela faz no ritmo dela, no tempo dela, mas faz a aula, ela tá lá. Tá gastando caloria, tá trabalhando emocional, coordenação motora, condicionamento físico, então é para todo mundo. Óbvio, você chegou com alguma lesão, comunica ao teu professor que ele vai te orientar a melhor maneira de realizar a aula. Mas não tem restrição, assim, que eu falo, ninguém pode fazer. Aliás, exercício físico nenhum, você pode falar assim, essa fulano não pode fazer isso aqui. Naquele momento não é ideal para uma determinada pessoa. Mas ela vai se condicionar, vai fortalecer a musculatura e aí vai poder fazer tudo vida normal. Maravilhoso, então vem pra cá, vem fazer atividade física e principalmente a aula de STEP inteligente. A aula, ela é adaptável, você falou dessa senhora, eu tô começando e de repente tá muito forte para mim mesmo iniciante. Eu consigo diminuir um pouco o ritmo? Isso é adaptável ou não? Sim, é adaptável. A gente tem as pausas ativas, que são os chutes, são os step-ups. E se a pessoa não estiver conseguindo acompanhar a coreografia por conta do condicionamento físico, eu sempre falo, segura no chute, porque a frequência cardíaca dá uma baixada, ela recupera e retoma, sem problema nenhum, é uma adaptação. E o que eu falei anteriormente, a gente pode diminuir a altura do step, ou ela pode fazer no chão, inclusive, até ela se condicionar um pouco mais e usar a plataforma. Interessantíssimo. Quanto tempo dura a aula, em média? Aqui no clube a aula dura 50 minutos. Perfeito. E ninguém nunca morreu? Não. Graças a Deus. Brincadeira à parte. A gente tem step para todos aqui no clube? Se vier 80 pessoas para aula, tem step? Meu amor, aqui no clube tem step pro São Paulo inteiro. Pode vir que a gente está aqui de braços abertos. Nós temos mais de 100 steps na sala. Nós temos espaço suficiente para receber a quantidade que for de gente aqui no clube. Maravilhoso. Eu quero voltar um pouquinho na questão da coreografia. A música é sempre condicionada à mesma coreografia? Então sempre que tocar aquela música eu vou fazer aquela sequência? Ou não? A sequência é inerente da música? É independente da música. A gente usa uma playlist contínua, que a gente chama, então de 50 minutos. É uma faixa única,
sem pausa, porque o step ele não pode ter pausa, porque ele é uma atividade contínua. E ela não tem uma coreografia por música. É diferente de uma aula de dança, por exemplo, que cada música tem uma coreografia. Não. O step ele é uma construção coreográfica. Então a gente começa lá no play, lá no minuto 1, e eu começo chutando, e desses chutes eu vou evoluindo até chegar no final da aula, o produto final que a gente chama que é a coreografia. E cada aula é uma coreografia diferente, é bom lembrar isso, viu? O padrão dos movimentos é o mesmo, elevação, femoral, abdução, básico, bambo, baby mambo, mas a coreografia, o produto final, a maneira que a gente aloca isso na coreografia é diferente. Entendi. Então, mesmo que a pessoa venha em todas as aulas de iniciante, digamos assim, sempre vai ter uma coreografia diferenciada. Exatamente, sempre. Sempre uma aula inédita. E isso só aqui na DPM Falcão Azul. E você não perca tempo. Vem pra cá agora. Os dias e horários dessa aula, eu sei que vai ser desafiador para você lembrar de tudo, então eu já aviso para você, associado, entre no nosso site www.adpm.com.br e lá você acessa a nossa grade e já se organize para vir para essa aula. Eu sei também que a gente tem um canal do YouTube e lá tem aulas. Para quem nunca fez aula de step inteligente, só de assistir pelo YouTube, consegue aprender? Claro que sim, lá no nosso canal a gente tem os 3 níveis. A gente tem o básico, tem o intermediário e tem o avançado. Então, para você que está começando, seleciona lá no canal a aula básica. E aí você consegue acompanhar direitinho de casa. E até melhor, porque você pode parar, pode voltar. Não é o ideal, mas pode fazer para até você ir acostumando com a modalidade. Maravilhoso. E para quem já faz a aula, pode usar isso como complemento. Às vezes vem na aula de quarta, mas não consegue vir na sexta, faz em casa. E tem essa possibilidade de dar continuidade na atividade. Você recomenda quantas vezes por semana? Olha, aula de step para mim pode ser todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque é só felicidade. Mas assim, né, vamos falar de Organização Mundial da Saúde, se você fizer aí 5 vezes na semana de exercício físico, tenta variar, então bota 3 steps, 2 dias outras modalidades, intercala com a musculação. Mas o step pode até fazer todos os dias, se a pessoa tiver um preparo físico, um condicionamento físico para isso, tá? Maravilhoso. Vai depender também do seu objetivo final. O que você deseja, você vai encontrar aqui com certeza e sempre com orientação dos melhores professores. Só pra gente fechar, a gente falou do YouTube, eu não tenho step na minha casa. Como que eu faço para fazer a aula do YouTube sem o step? Olha, você pode pegar o tapetinho do banheiro, em formato retangular, coloca no chão, vê se a superfície está estável, se não está escorregando, pode usar ele como referência. Ou então você pega uma fita isolante e marca o chão. A medida normalmente é 90, 30, e não precisa, né, da altura, mas 90 por 30. Ou então 110 por 30, se você for uma pessoa mais exagerada nos movimentos, que nem eu, aí precisa fazer uma amplitude maior. Você marca no chão. Ou então pode simplesmente fazer no chão sem referência alguma. Maravilhoso. Eu queria agora pra gente fechar com chave de ouro que você convidasse a galera pra vir pra sua aula. Claro. Gente, eu tenho aulas fixas aqui no clube, às quartas e sextas, às 8 horas da manhã. Quarta-feira é aula básica e na sexta-feira é intermediária e avançada. Espero vocês aqui, venham, eu teria o maior prazer de receber e eu tenho certeza que vocês vão amar. Galera, eu também não tenho dúvida. Eu te espero aqui então, quartas e sextas às 8 horas. Vem pra cá, vem fazer o step inteligente, vem ser feliz, vem ser a DPM.